Estamos iniciando mais um Andréa Miller Entrevista. E a boa conversa de hoje é com o professor Rogério Piva, que é doutor em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande e é também mestre em Memória Social e Patrimônio Cultural. Obrigada, Piva, pela tua presença aqui hoje. A nossa ideia é que a gente possa estar batendo um papo e contando um pouquinho da tua trajetória como professor, como doutor e também como mestre em Memória Social e Patrimônio Cultural, que é uma graduação que tu fez recentemente. Seja bem-vindo. Agradeço o convite, é uma honra participar do teu programa. Piva, conta pra tu é rio-grandino? Sou rio-grandino. Conta um pouquinho pra gente da tua formação, como é que tu virou professor? Como é que foi essa descoberta? Bom, a minha trajetória como professor, ela começa bem cedo, né? Eu ainda era jovem e sempre já me imaginava como professor, né? As brincadeiras, excluindo o futebol, que eu sempre fui apaixonado também por jogar futebol, por brincar com a bola. Eu sempre pensava em ser professor, existem muitos professores na minha família. E eu já me imaginava, assim, né, dando aula, ser professor, e com 14 anos aproximadamente, né, eu entrei no Lemos Júnior, e aí eu pensava, quem sabe eu vou ser dentista, né? Eu não sei se por influência de ter dentistas na família também. Então a família é grande, porque tem professor, tem dentista. A família é realmente grande. E eu ficava nisso, porque alguém falou, eu não recordo o porquê, né? Então eu oscilava bastante entre ser professor e ser dentista. Mas aí, a partir do segundo ano do ensino médio, na época, o segundo grau, eu comecei a dar aula particular para os meus colegas, né? E isso me chamou muita atenção, assim, eu comecei a gostar bastante de dar aula, assim, me motivava bastante o dar aula, sem falar nos trocados que a gente ganhava também, né? Mas assim, era uma satisfação, era um prazer, sabe, dar aula para os meus colegas. E tu dava aulas de quê, Piva? Geralmente era de matemática, mas era matemática, física, né? Um pouco de química também, mas as exatas sempre foram mais a minha área forte, digamos assim. Então, a partir disso, eu comecei a me interessar mais pelo magistério. Mas o magistério superior ele surge mais tarde, né? Foi num episódio assim bastante incrível, porque eu comecei quando o Tancredo Neves foi eleito presidente da República de maneira indireta lá em 1985. Ele acabou não assumindo, lembra que ele ficou doente e ele foi internado no hospital de base em Brasília. E aí foi aquele alvoroço no país, todo mundo atento ao que ia acontecer com o Tancredo, o que estava passando com ele. E na primeira entrevista da equipe econômica, na verdade o relatório médico da equipe econômica, apareceram dois professores, que agora eu não lembro o nome, mas ali os créditos que estavam embaixo apresentando os professores diziam professor doutor fulano de tal, e o outro também, professor doutor, e eu pensei, cara, eu vou ser isso aí quando crescer, professor, doutor. E a minha mãe, né, que é uma mulher maravilhosa, né, criou 3 filhos, sendo uma operária, trabalhava na Heinz e o meu pai também. Mas o meu pai estava trabalhando, acredito, que eu não lembro dele. Mas lembro dela, assim, ela deu um sorriso, assim, mas isso é muito difícil, né? Tomara, Deus queira que tu consiga. E parece que Deus quis, né, porque eu acabei conseguindo. Entrei na universidade, num concurso, há mais de 2 décadas já, né? Eu sou professor universitário há mais de 2 décadas. Mas a FURG foi o teu primeiro emprego? Não, eu fiz um concurso quando ainda estava fazendo faculdade para escola, secretário de escola, né? E passei nesse concurso e assumi a secretaria de uma escola estadual. Ah, então tu passou por escola, tu teve essa experiência de ser... de trabalhar numa escola de primeiro grau na época, né? Essa escola existe ainda? Existe, é a escola Silva Paz, ali no Lar Gaúcho, e trabalhei também na escola Carlos Lorea Pinto, na Coab 4, também. E, então, em seguida eu fiz o concurso para a FURG, acabei entrando na universidade, como eu te disse, eu trabalho há mais de 2 décadas, e dou aulas no curso de economia, já dei aula para o curso de engenharia também, e ao longo do tempo, nesse curso de economia, onde eu ministro mais, né, que eu detenho mais a minha atividade, eu dou disciplinas
Hoje, atualmente eu dou Economia 1 e História do Pensamento Econômico, mas eu já transitei por quase todas as disciplinas do curso. Sim. E tu fez o teu mestrado em economia e o doutorado em economia, o mestrado onde foi feito e o doutorado também onde foi feito? Eu fiz um pós-graduação na FURG mesmo, foi um convênio que a FURG fez com uma instituição de São Paulo, né? Tinha professores da Unicamp, eu não recordo agora se da USP também tinha professores da Universidade do Rio de Janeiro, né? E eles vinham a Rio Grande e ministravam esse pós-graduação, que era Comércio Exterior e Mercosul, né? E desenvolvimento do Mercosul, que na época era embrionário, ainda não se falava muito sobre Mercosul. Quando eu terminei esse pós, o meu trabalho de conclusão, então, por sugestão de um professor que já está aposentado na universidade, que leu, foi da banca, ele sugeriu que esse trabalho estava muito bom e que eu enviasse para o doutorado, então. Aí eu fiz para 2 universidades estrangeiras, né? Uma na Suécia e outra na Espanha. E em julho de 96 veio a aprovação, né, que eu tinha sido aceito, né, nas universidades. E aí conversei com a minha esposa na época. Tu foi aceito nas 2? Fui aceito nas 2. E conversei com a minha esposa na época e nós optamos então por ir para Madrid fazer o doutorado em economia na Espanha, onde residi por quase 5 anos. Que legal. Piva, e qual é o desafio de ministrar aulas de economia, né, com a nossa própria economia atravessando esse momento tão preocupante e tenso? Na verdade é um desafio, né? Porque realmente a nossa economia ela está passando por uma dificuldade bastante importante, apesar de algumas pessoas dizerem que não, que a crise do Brasil hoje ela é fundamentalmente uma crise provocada por problemas externos, né, pela crise da China e outros países, quando na verdade a nossa economia ela tem um problema administrativo, né, de equívocos administrativos, de decisões equivocadas na linha macroeconômica, e o governo gastou mais do que podia e gastou mal, e esse dinheiro fez com que, e esses gastos causou um desequilíbrio nas contas públicas, né, que acabaram resultando com inflação e desemprego, né, que a gente está vendo hoje. É uma coisa séria, porque a taxa de desemprego aí aumentou mais de 60%, ou seja, a gente saiu de 6,2% em 2013, que era a taxa de desemprego, para algo em torno de 8%, né, agora. Então essa crise é bastante grave. Mas também ela é um incentivo dentro da sala de aula, porque a gente trabalha assuntos que alguns alunos, a grande maioria dos alunos hoje, eles só conhecem na prática, por exemplo, inflação, né? Eles não viveram. 90% dos alunos não viveram, né? Como tu ainda chegou a pegar o período da inflação alta, né? Que era aquela coisa daquelas máquinas, né, que viraram símbolo de um período inflacionário, onde as máquinas estavam ali trabalhando, remarcando preços diariamente. E eles não conseguiam captar muito bem isso na prática, né? Como os preços subiam diariamente. Sim. Como existir uma inflação de 30%, ou seja, eu ganho o meu salário hoje e se eu não correr para o supermercado, amanhã está mais caro, eu compro menos, né? O poder aquisitivo se desvaloriza muito. Então é possível se trabalhar isso. O grande desafio, eu acredito, hoje é que existe um certo radicalismo entre alguns alunos e alguns professores e etc., né, alguns apaixonados pela vida econômica, que no sentido de ou são tão a favor do governo, que não enxergam nenhum defeito, ou os que são totalmente contra, que também não enxergam nenhuma qualidade. Então fica essa luta um pouco complicada de tu gerenciar, né? Mas numa aula imparcial, e que eu tento ser o mais imparcial possível, só mostrando resultados,
a gente consegue tornar uma aula bastante dinâmica e bastante atraente, porque eles trabalham exatamente o dia a dia da nossa economia, né? O que está vendo no jornal, o que está sendo noticiado nos jornais, a gente está comentando na aula. Com certeza. Piva, tu coordenas, né? Tu participas de um grupo na FURG que é o POF, é assim que se diz? É, POF, assim. É o Programa Orçamentário e Financeiro Familiar. O que é esse grupo? E ele presta atendimentos financeiros para a comunidade? Isso, o POF, né, como tu disseste, é o Programa Orçamentário, Financeiro e Familiar. Ele surgiu, é um programa novo? Ele surgiu em 2011, esse programa. Ele existe desde 2011, né? O objetivo desse programa é atender famílias, né, indivíduos, famílias e micro e pequenas empresas. Ele surge com esse objetivo, que estão enfrentando dificuldades financeiras para gerenciar o seu salário, a sua vida, ou no caso da empresa, os seus recursos, né, as suas receitas e as suas despesas. Então, o POF, ele auxilia junto a essas pessoas que nos procuram, é tudo gratuito, né? Ninguém precisa pagar nada. Nós fizemos um levantamento da situação financeira da pessoa ou da empresa, atendemos e sugerimos atividades, coisas que devem ser feitas para melhorar a qualidade de vida deles, a gestão financeira da empresa, e acompanhamos por 6 meses. Mas esse grupo foi uma iniciativa da Faculdade de Economia, foi uma iniciativa da universidade? Na verdade, esse grupo ele surge de uma conversa que eu tive com o professor Tiaraju, né, que também trabalha comigo. Nós somos os 2 professores que trabalham nesse projeto desde 2011. Treinamos alguns estudantes, alguns bolsistas para trabalhar conosco. E colocamos isso em prática. Isso virou um projeto de extensão na universidade. Então ele partiu da vontade que nós tínhamos de ajudar a comunidade em função dos dados que a gente via, né, que estavam sempre muito altos sobre o endividamento, né? Tu via 40% das famílias brasileiras são endividadas, 50%, e nós temos todas as ferramentas. Então a ideia era levar um pouco da universidade para a comunidade, contribuir com a comunidade e fazer a comunidade também se inserir um pouco na universidade, porque a gente sente essa falta, né? Tu faz pesquisa, tu apresenta resultados, mas esses resultados, muito poucos deles, chegam à comunidade. Claro. Né? Que legal. A gente vai para um breve intervalo e eu quero continuar conversando contigo sobre esse programa. A gente volta já já. Pensando em você, a Point Veículos apresenta mais uma novidade. Aplicativo Point Veículos para todos os smartphones. Baixe o aplicativo da Point e compre seu carro. É isso mesmo, agora você pode comprar um carro de qualquer smartphone. Mais uma vez a Point inovando para você com todos os aplicativos. Point Veículos. Viva esta confiança. Avenida Presidente Vargas 794. Antes mesmo de você nascer, tem alguém que espera cada segundo para anunciar seu nome. Em pouco tempo, você já será capaz de fazer escolhas. Vai chegar a hora de buscar mais, de ir em frente com seus planos. Siga uma nova direção. Busque seus objetivos. Confie em quem conhece a sua história para indicar o melhor caminho. Orlando Braga. Sabemos onde você quer chegar. O que é mudar para você? Tem gente que muda a vida da gente. Tem gente que faz a gente mudar. Mudar é transformar onde você está em um lugar melhor. É fazer a diferença para você e para muita gente. Mude, transforme, troque. Encontre a mudança dentro de você. Sua vida mudou e a Marcos Otero também. Venha conhecer o restaurante Pontal da Mangueira e confira as deliciosas novidades que preparamos para você. Saboreie nosso kit churrasco campeiro com várias qualidades de carnes, além das delícias de nosso buffet. Se preferir, ligue para 32 32 36 60, que a teleentrega Pontal da Mangueira
leva o churrasco campeiro até você por apenas R$ 39,90. Sabor, qualidade e beleza em um só lugar. Pontal da Mangueira, no bairro da Mangueira, perto da Ponte dos Franceses. Estamos de volta com Andréa Miller Entrevista. E a boa conversa de hoje é com o professor Rogério Piva, que é doutor em economia e também mestre em memória social e patrimônio cultural. E no bloco anterior a gente estava conversando sobre a trajetória do professor Piva, que se formou em economia, fez o doutorado dele na Espanha e tem um desafio imenso que é administrar a economia num país que está passando por uma crise econômica bem forte. E o Piva estava conversando e contando aqui pra gente sobre um programa que a FURG tem, que se chama POF, que é um programa de orçamentário e financeiro familiar e que a comunidade pode se beneficiar desse programa. Queria retomar um pouquinho isso, professor Piva. Esse programa me parece que é eu não ouvi falar desse programa anteriormente, né? Mas me parece que é um programa que aproxima um pouco a universidade e também o próprio ramo da economia, que é um ramo meio seletivo, meio difícil, não é todo mundo que é da praia da economia, né? Mas que visa justamente auxiliar as pessoas a planejarem melhor. Como é que funciona na prática esse atendimento? Bom, esse atendimento todo o início de ano letivo, no caso em março, né? Na segunda semana a gente começa a receber, então, abrir vagas, né? E receber telefonemas de pessoas da comunidade que querem o auxílio. Como tu disse, a gente carece um pouco de divulgação desse programa. Nós atendemos já 78 pessoas. Desde que foi fundado. Desde que foi fundado. É um número pequeno, né, para ser atendido dentro da universidade. Claro que nós tivemos na Petrobras, a convite da Petrobras, nós fomos com 5 bolsistas, né, e demos uma palestra, atendemos 58 pessoas, né, então, mas assim, quando a gente vai à empresa a gente atende bastante. Mas que a comunidade nos busca realmente poderia ser um número maior se a gente tivesse uma divulgação maior desse programa. Enfim, qualquer pessoa, né? Qual é o critério? Eu tenho que me inscrever, tem um número limitado de participantes. Sim. E o atendimento é individual, é semanal? Isso, é assim, qualquer indivíduo pode se inscrever para participar desse programa. Hoje nós temos poucos bolsistas em relação ao que tínhamos no passado, em 2011. Com a crise acabamos perdendo alguns bolsistas. Hoje nós temos 2 bolsistas que nos acompanham. Mas o que acontece o indivíduo então se inscreve, tá, na universidade, ele nos procura no Centro de Estudos Urbanos, Portuário e Industrial do Rio Grande, seu PIRG, o nome, que fica dentro do Instituto, dentro do pavilhão 4, né, no anexo lá do Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis, e se inscreve nesse programa. Essa inscrição tem que ser presencial, ele tem que ir até a universidade nesse local e fazer a inscrição. Isso. Não é por telefone, nem pelo site. Nós tínhamos até um telefone. Tá? O funcionamento do curso de economia é tarde e noite. Tá? Nós tínhamos até um telefone que agora não está mais sendo utilizado. Então, como as próximas inscrições que vão ser a partir de março do ano que vem, então provavelmente já teremos. Mas por enquanto, se ligar para o Instituto, para o telefone do Instituto, eu acho que consegue conversar conosco. Ou então ir lá presencial. Tá? Ele vai se inscrever, nós vamos atendê-lo, saber qual é a situação financeira dele, né? A situação atual, o que pode ser feito. Vamos fazer um levantamento de tudo, um planejamento, né? E apresentar algumas alternativas, alguns caminhos que ele pode tomar para sair dessa situação de endividamento, digamos assim. E acompanhamos ele todo mês. Todo mês ele tem que nos dar o retorno do que foi feito, quais foram os resultados, né? Para que a gente vá adequando, né? Porque nem sempre tudo que a gente sugere ele consegue fazer ou não faz, né? Tem um caso muito engraçado de um senhor que nós estávamos atendendo e ele estava indo muito bem,
né? Mas no 5º mês, são 6 meses de acompanhamento, no 5º mês era o mês que antecedia a Copa do Mundo, né, do ano passado. E ele chegou lá e disse: professor, desandou todos os seus aconselhamentos. Eu disse: mas por que houve? E ele disse: pá, eu tinha que comprar uma televisão tela plana de 40 polegadas para assistir a Copa, não podia. Bom, enfim, mas é isso, a gente vai adaptando o programa a cada mês, nessas reuniões que são mensais, né, e acompanhamos por 6 meses. Em geral, a gente consegue, se não acabar com o endividamento, minimizar bastante essa dificuldade deles. Que legal. Depois vou colocar na tela o telefone do Instituto de Economia para que as pessoas possam já se planejar aqui em março Isso, segunda quinzena de março a gente já começa a abrir essas vagas. Tem essa oportunidade. Piva, tu participas e tu levas os teus alunos a vários encontros e seminários relacionados ao curso. Isso é uma iniciativa tua, né? Parte de ti, de levar essa gurizada para poder participar. Recentemente tu foste com os alunos para a Patagônia. O que vocês foram apresentar lá tão longe? Realmente eu gosto bastante de levar os alunos aos congressos, em função até da minha formação como estudante, né? Naquela época a gente tinha muito pouco acesso a esses eventos. E eu senti uma certa dificuldade, porque aí tu começa a pesquisar, tu tem pouco acesso a livro, pouco acesso à informação do que os outros estão pesquisando na área, né? Quem são os principais autores que estão trabalhando com os temas que tu gosta de trabalhar. Então eu pensei, depois que vim do doutorado, de começar no mínimo 2 vezes por ano levar os estudantes a eventos, a congressos. Particularmente esse evento da Patagônia, ele foi muito interessante, porque eu dei uma palestra em Buenos Aires o ano anterior, né? E falei sobre a pobreza, né? A diminuição da pobreza aqui na cidade de Rio Grande, numa análise que eu tinha feito junto com 2 alunos, né? O Fábio e o Paulo Eduardo, numa análise da vinda do polo naval e o impacto sobre a diminuição da pobreza aqui através do Bolsa Família. E eu fui lá falar numa universidade de Buenos Aires sobre isso, que eles me convidaram, a gente foi participar do evento. E lá, né, depois da palestra, um professor veio conversar comigo e tinha me falado desse evento e me convidou para participar. O que era? Era um seminário? Era um evento internacional de ciências sociais aplicadas. De ciências sociais, na verdade, né, porque lá não tem o termo aplicado. Então, eram 113 mesas, né, discutindo temas variados, desde história, né, porque era feito pelo Departamento de História lá da Argentina, então tinha muitas mesas de história, mas tinha mesas de economia, né, mesas de administração, de vários assuntos. Eu coordenei, né, junto com a professora Laura de Leon, da Universidade de Buenos Aires, e a professora Heloísa Capovilla, da Unicinos, uma mesa que tratava sobre patrimônio e sobre valoração do patrimônio, que é um assunto que eu trabalho bastante, gosto bastante. Sim, que é o assunto que a gente vai entrar daqui a pouquinho, que tem a ver com o teu mestrado e com o livro que tu... Daí surge o livro, né, que é a valoração do patrimônio cultural. Mas quantos alunos foram para a Patagônia? Nós fomos num total de 40, né, sendo que 6 eram professores e os outros eram estudantes. Estudantes do curso de Economia, Administração, Arquivologia e Arquivologia, Biblioteconomia e História. Ah, não eram só de economia, não, vocês conseguiram mobilizar bastante... como tinham mesas de várias áreas, claro que a grande maioria, cerca de 80% dos alunos eram do curso de Economia. De Economia. Exato. E foi uma viagem, quantas horas de viagem? Em torno de 36 horas. Meu Deus do céu. Não basta ser professor, né? Mas é uma experiência boa, porque o que a gente tem que fazer é unir a parte... Na verdade, é estabilizar esse tripé que é tão importante, né, para a economia, para a universidade, que é o ensino, a pesquisa e extensão. Esse tripé associado com a qualidade, ele consegue fazer uma formação que é muito mais eficiente, inovadora e transformadora até para o nosso meio, né? Claro. Porque eles começam com contato com gente da área, com os maiores especialistas da área, conversam com os professores, descobrem temas que são interessantíssimos e que eles não escutam falar aqui, né?
Então isso tudo é muito importante, e por isso eu estou sempre motivado para levar os alunos nesses eventos. E já tem alguma outra viagem planejada? Nós estamos indo agora para um evento de memória e patrimônio em Montevidéu, né, onde vou apresentar um trabalho também nesse tema. E em dezembro acontece o Encontro Nacional de Economia, a ANPEC, que é o encontro mais importante, o evento mais importante do curso de Economia. Esse evento esse ano acontece em Florianópolis, vai ser no Costão do Santinho, nos dias 8, 9, 10 e 11 de dezembro. E nós já estamos com uma excursão já formada e vamos tudo encaminhado. Estão mobilizados para ir. Mobilizados. Então esse ano não são 2 viagens, esse ano ultrapassou aí. Esse ano serão 4 viagens. A cota das viagens. Bom, Piva, tu fazes palestras também, né? Eu assisti recentemente uma palestra tua, cujo título eu achei excelente, né? Que era Educação Financeira, por que gastar melhor é uma forma eficaz de aumentar a renda. E nessa palestra tu mostrou alguns dados justamente desse trabalho que tu desenvolveu na Petrobras, né, com pessoas da Petrobras, onde vocês fizeram esse trabalho de educação financeira. Quais são os resultados mais significativos e preocupantes quando a gente pensa no endividamento? Assim, eu acho que o pior de todos os resultados é tu ver que cerca de 70% das pessoas tem alguma dívida em atraso, na verdade alguma prestação, algum compromisso em atraso, ou seja, o que a gente acaba chamando de dívida, né? Então, o que a gente pôde constatar ali que cerca de 70% daquelas pessoas estavam endividadas. Eles estavam endividados. E isso é muito preocupante. Quando tu fala endividados, é que a pessoa, não é que ela tenha prestações, ela tem prestações atrasadas. Isso, ela tem prestações atrasadas, né? E recentemente saiu um estudo do Banco Central, onde mostra que cerca de 60%, né, do salário dos indivíduos endividados está comprometido com essas dívidas, ou seja, trocando em miúdos isso, é a mesma coisa que dizer que ele vai ter que trabalhar em torno de 6 meses do ano só para pagar o que ele deve. Tu imagina que loucura, né? Qual é o impacto disso sobre um indivíduo, né? Não tem como uma pessoa não ficar deprimida, estressada, né? Com uma visão de futuro comprometida, porque ele não consegue planejar nada a longo prazo, porque ele tem uma dívida que corrói toda a receita dele, todo o rendimento. E isso é um problema gravíssimo, né? Sim, é uma tensão que acaba influenciando todo o núcleo familiar, né? Tudo, gera um conflito tremendo, porque além dele estar deprimido, dele não conseguir ter uma visão de futuro, planejar nada, a falta de dinheiro e esse estresse acaba afetando o convívio familiar, né? E vai criar problemas, brigas e etc. E o final ainda é o isolamento desse indivíduo, né? Porque ele acaba não aceitando nem o convite dos amigos para tomar uma cervejinha, para comer um churrasco, porque ele vai ter sempre que dizer que não, porque o rendimento dele está todo comprometido com essas dívidas. O salário entra e já cai. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Pensando em você, a Point Veículos apresenta mais uma novidade. Aplicativo Point Veículos para todos os smartphones. Baixe o aplicativo da Point e compre seu carro. É isso mesmo, agora você pode comprar um carro de qualquer smartphone. Mais uma vez, a Point inovando para você com todos os aplicativos. Point Veículos. Viva esta confiança. Avenida Presidente Vargas, 794. Antes mesmo de você nascer, tem alguém que espera cada segundo para anunciar seu nome. Em pouco tempo, você já será capaz de fazer escolhas. Vai chegar a hora de buscar mais, de ir em frente com seus planos. Siga uma nova direção. Busque seus objetivos. Confie em quem conhece a sua história para indicar o melhor caminho. Orlando Braga. Sabemos onde você quer chegar. O que é mudar para você? Tem gente que muda a vida da gente.
Tem gente que faz a gente mudar. Mudar é transformar onde você está em um lugar melhor. É fazer a diferença para você e para muita gente. Mude, transforme, troque. Encontre a mudança dentro de você. Sua vida mudou e a Marcos Otero também. Venha conhecer o restaurante Pontal da Mangueira e confira as deliciosas novidades que preparamos para você. Saboreie nosso kit churrasco campeiro com várias qualidades de carnes, além das delícias de nosso buffet. Se preferir, ligue para 32 32 36 60, que a teleentrega Pontal da Mangueira leva o churrasco campeiro até você por apenas R$ 39,90. Sabor, qualidade e beleza em um só lugar. Pontal da Mangueira, no bairro da Mangueira, perto da Ponte dos Franceses. Estamos de volta com Andréa Miller Entrevista. E a boa conversa de hoje é com o professor Rogério Piva, doutor em economia e também mestre em patrimônio e memória. Piva, a gente estava falando no bloco anterior sobre a questão do endividamento, né? Tu fizesse um trabalho num grupo seleto, onde cerca de 70% das pessoas que participaram desse grupo estavam endividadas. E a nível de Brasil, tu estavas comentando que 60%, esse número também está próximo. A gente tem cerca de mais de 60% da população endividada. Quais são os grandes responsáveis pelo endividamento das pessoas? Bom, as pessoas geralmente têm mais dívida ou contraem mais dívida a partir da utilização do cartão de crédito. O cartão de crédito, dentro de todos os endividados, né, que responderam a esse nosso questionário, 70% deles estavam endividados ou a maior dívida era dentro do cartão de crédito. Depois na prestação do carro, na prestação da casa e empréstimos consignados. Então, esses são os 4 fatores que as pessoas estão mais endividadas. O grande perigo de 70% deles estarem endividados no cartão de crédito é os juros que representa esse cartão de crédito. Por exemplo, em maio, o Banco Central estava informando que a taxa de juros cobrada pelo cartão de crédito no Brasil, ela estava em torno de 350%. Agora, em setembro, a taxa de juros anual do cartão superou os 400%. Aí tu imagina o impacto disso numa compra. Para tu ter ideia, só para dar um exemplo para quem está nos assistindo, se tu faz uma compra de R$2.000 e por qualquer motivo tu não consegue pagar essa conta e tu deixa ela sem pagar um ano, num período de um ano, ela se transforma de uma dívida de R$2.000 para uma dívida de R$10.000. E se tu deixa 2 anos, essa dívida chega a R$50.000. Né? E 3 anos aí ela chega lá aos R$300.000 mais ou menos. Então tu imagina o absurdo que Fica impagável isso. Fica impagável, né? Porque 2 anos de atraso que tu está negociando, ou que tu não consegue, tu esqueceu o cartão, ou por qualquer motivo, porque tu resolveu não pagar porque tu acha o juro abusivo, que tu vai entrar na justiça, coisa parecida. Tu imagina, esses R$2.000 se transformam em mais de R$50.000. Então tira os R$2.000, que foi realmente o gasto que tu fez no momento lá de descontrole, ou aquele produto que tu não pode viver sem, por mais que ele seja supérfluo, né? A gente tem isso, né? Porque determina o valor, a gente tem um efeito subjetivo para determinar o valor das coisas, né? Tem pessoas que não conseguem definir bem o que ela quer do que ela necessita de verdade, né? Então, esse gasto de R$2.000 em 2 anos está em R$50.000, R$55.000. Então, tu imagina o impacto disso na vida financeira de qualquer indivíduo. É um absurdo, né? Então, esse é um grave problema que hoje endivida as pessoas, a utilização indiscriminada do cartão de crédito e não pagar o total da fatura, né? Ou ela paga o mínimo ou, por algum motivo que ela não consegue pagar todas as contas, ela deixar de pagar o cartão. Esse é o maior erro, porque o cartão é o maior juros, é um recorde, 400% ao ano é um recorde, nunca se cobrou tanto no Brasil de juros no cartão de crédito como agora. Professor Piva, e como é que a gente faz? Que medidas a gente pode tomar para tentar ter uma vida financeira equilibrada? Tem gente que tem vida financeira equilibrada? Claro que tem muita gente que eu conheço que tem vida financeira equilibrada.
O que eu vou dizer para ti não vai ser novidade para ninguém. O primeiro de todos os conceitos que eu poderia dar para qualquer pessoa é: nunca gaste mais do que recebe. Nunca. Outros conselhos seria: não compre nada a prazo. Se possível, só compre as coisas quando tem dinheiro para pagar. Se não tem, não compra. Pesquise preços. Nós temos uma pesquisa que eu também coordeno, que é sobre a ração básica essencial. São 13 produtos que o governo estabeleceu como necessários para qualquer trabalhador sobreviver, né? Então inclui aí feijão, arroz, massa, sal, açúcar, né? É a café. cesta básica. São só 13 produtos. Na verdade, para a cesta básica inclui uma quantidade bem maior de produtos. Essa é a ração essencial. São os 13 produtos, assim, se ele tiver em casa, ele vai conseguir a quantidade de calorias necessárias para poder desenvolver o trabalho dele tranquilamente. Essa ração essencial a gente pesquisa em várias redes de supermercados aqui da nossa cidade. E tem meses que chega a R$140 de diferença nesses 13 produtos. De R$140. Até R$140 de diferença de um supermercado para outro. Então tu imagina, né, para quem ganha um salário baixo, 140 é bastante. Né? Até para quem ganha um salário alto, né? Ninguém está aqui para botar dinheiro fora. Né? Então é bom pesquisar. Esse é outro conselho que eu dou. E se possível, e para quem estiver organizado, estiver nos escutando e estiver organizado, é fazer um colchão financeiro. Ou seja, todo mês tentar guardar, né, 10% do que ele ganha na poupança inicialmente, e depois, quando ele já tiver um valor significativo, começar a aplicar aí em ações, CDB, enfim, aí ele fale com o gerente do banco dele para ir atrás de produtos com uma rentabilidade maior. A poupança continua sendo o mais seguro. Na verdade a poupança é a maior liquidez, né, a maior segurança, a maior liquidez, porque é o dinheiro que, se tu precisar, tu vai ali na hora e saca, né? E também é um dinheiro seguro. O problema é que a rentabilidade dele é 6%, né, da poupança, e a nossa inflação hoje está em torno de 10%, ou seja, tu recupera parte só do que ele se desvaloriza, né, com a inflação. Então, tu consegue recuperar apenas parte do que é comido pela inflação. E para quem quer ter uma vida financeira saudável, além disso, conseguir ter uma economia para os momentos, para os imprevistos da vida, o que seria o ideal de se poupar por mês? O ideal? Bom, assim, a primeira coisa, o primeiro passo para quem tem uma vida econômica estável, né? E para quem não tem, precisa ter, a primeira coisa que ele precisa entender é que ele precisa planejar a vida financeira dele. Como tudo na vida, a gente precisa fazer um plano. O planejamento financeiro, o que é? Na verdade, é uma ferramenta organizacional, né? Tu precisa organizar a tua vida econômica a partir de 3 passos que são fundamentais para qualquer pessoa. Ou seja, tu precisa saber exatamente a condição que tu te encontra hoje, né? Aonde que tu estás em termos financeiros? Estás devendo? Quanto está devendo? Né? Ou não? Quanto te sobra ou tu pode economizar no mês? Então, tu tem que conhecer a tua vida financeira. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é traçar objetivos, né? O que eu quero para amanhã? O que eu quero para o futuro? Por que eu preciso guardar o dinheiro para o futuro? É só ter um colchão financeiro para algum problema extra que me surja? Por exemplo, o carro estragou, bateram no meu carro, alguém ficou doente, a gente não espera e fatalidades acontecem, né? Ou eu quero planejar uma viagem daqui a alguns anos, uma viagem para a Europa, uma viagem para o Beto Carreiro, para o Nordeste, né? Eu quero programar uma aposentadoria melhor no futuro, né? Fazer um plano de aposentadoria sem ter que pagar a parte do banco, né? Então, estabelecer um planejamento, um objetivo de futuro. E a terceira é encontrar caminhos para te levar até esse objetivo que tu traçou, ou seja, quais são as alternativas que eu tenho para chegar lá, né? Tu me perguntou sobre o ideal. O ideal, então, é tu poupar, eu diria, 10% do teu salário bruto. Tu começaria muito bem. Todo o jovem que está começando a trabalhar hoje, se ele tiver como regra isso desde o primeiro salário, que 10% no mínimo ele vai colocar na poupança, né? Todo mês ele vai ter uma vida muito boa no futuro. Muito boa. Sim, se conseguir economizar, digamos que conseguisse economizar R$200 por mês, em 30 anos tu consegue ter um
Sim, tu consegue chegar a algo próximo hoje de 500 mil reais, mais ou menos, em 30 anos. Numa conta rápida, com uma taxa aí de 0,87% ao mês. Então, se economizar um pouquinho mais, dá para chegar no 1 milhão com certeza. de reais. Com certeza dá. E tu fazendo boas aplicações desse dinheiro, com certeza dá. Por isso que tem que começar cedo. Mas aqueles que não fizeram isso cedo, também pode fazer agora, né? Planejando o futuro. O que tem que fazer quando traçar esses objetivos, ver se eles são possíveis, né? Realistas. Quanto tempo eu vou levar até conseguir chegar a esse objetivo? Ou seja, isso é uma coisa fundamental também. Não adianta dizer, eu quero ir para a Europa e eu vou levar 6 meses economizando muito pouco. Não, né? Quanto tempo eu vou levar? Quanto eu preciso economizar, né? Para que isso aconteça. E de uma forma realista, sempre. Né? De uma forma realista para que isso acabe acontecendo. Que legal. Piva, como é que... Vamos falar um pouquinho do patrimônio histórico e desse livro, né, que tu lançasse no ano passado. Tá correto essa data? 2013. Esse livro, quanto vale um patrimônio cultural? O caso da fábrica Hengens na cidade do Rio Grande. Da onde surgiu essa iniciativa, essa ideia? Isso foi a tua tese de mestrado? Porque o que te levou a seguir também pela linha do patrimônio histórico, especificamente pela Hengens? Bom, vou mostrar aqui a capa do livro. Bom, na verdade, o que acontece é que eu sempre fui um apaixonado pelo passado. Eu sou colecionador de antiguidades, um pequeno colecionador, né, humilde colecionador de coisas antigas. Eu sei que tu é um pequeno grande colecionador. Eu gosto muito. Se eu tivesse que dizer, o passado é o meu tempo favorito, né? E a partir disso, e depois de ter ido morar na Europa por quase 5 anos para fazer o doutorado, né? Eu acabei conhecendo lá, tendo a oportunidade de conhecer lugares maravilhosos, né? Preservados com aquela história, com aquele simbolismo todo, que tu entra no lugar e tu, né, respira aquele ar do passado, aquela coisa maravilhosa da representatividade que aquilo tem para a identidade local, né, para a tradição local. E eu tive a sorte de, quando cheguei na universidade, lá todos os alunos que vão para o doutorado, são poucos, a minha turma eram 5 alunos, são designados tutores, né, para cada um dos alunos. O meu tutor chamava Diego Asqueta, não chama, né, Diego Asqueta, e ele era um professor que trabalhava bastante com a questão de valoração, né, em economia. Ele era um matemático, trabalhava bastante, na verdade economista matemático, e trabalhava com isso. E ele juntou 2 paixões minhas, né, que é a economia e essa coisa pelo passado, né? E então eu comecei a trabalhar com ele, na tutoria, não com ele, a partir dos livros dele e dos cursos que ele dava, eu comecei a fazer. E quando voltei para o Brasil... Então essa paixão já começou lá... já há muito tempo. Há muito tempo, mas se consolidou na Espanha mesmo com... se consolidou a proposta de trabalhar, juntar economia e patrimônio cultural, né, que na época a gente chamava de patrimônio histórico. Ela se consolida realmente em 1996 com a minha chegada na Espanha. Ali eu vi como eu poderia trabalhar essa minha paixão pelo passado, né, com a ferramenta da economia. Piva, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Pensando em você, a Point Veículos apresenta mais uma novidade. Aplicativo Point Veículos para todos os smartphones. Baixe o aplicativo da Point e compre seu carro. É isso mesmo, agora você pode comprar um carro de qualquer smartphone. Mais uma vez, a Point inovando para você com todos os aplicativos. Point Veículos. Viva esta confiança. Avenida Presidente Vargas, 794. Antes mesmo de você nascer, tem alguém que espera cada segundo para anunciar seu nome. Em pouco tempo, você já será capaz de fazer escolhas. Vai chegar a hora de buscar mais, de ir em frente com seus planos. Siga uma nova direção. Busque seus objetivos.
Confie em quem conhece a sua história para indicar o melhor caminho. Orlando Braga. Sabemos onde você quer chegar. O que é mudar para você? Tem gente que muda a vida da gente. Tem gente que faz a gente mudar. Mudar é transformar onde você está em um lugar melhor. É fazer a diferença para você e para muita gente. Mude, transforme, troque. Encontre a mudança dentro de você. Sua vida mudou e a Marcos Otero também. Venha conhecer o restaurante Pontal da Mangueira e confira as deliciosas novidades que preparamos para você. Saboreie nosso kit churrasco campeiro com várias qualidades de carnes, além das delícias de nosso buffet. Se preferir, ligue para 32 32 36 60, que a teleentrega Pontal da Mangueira leva o churrasco campeiro até você por apenas R$ 39,90. Sabor, qualidade e beleza em um só lugar. Pontal da Mangueira, no bairro da Mangueira, perto da Ponte dos Franceses. Estamos de volta com Andréa Miller Entrevista e a boa conversa com o professor Rogério Piva. Piva, a gente já está indo para o último bloco e eu quero muito que tu fale um pouquinho sobre esse trabalho aqui. Ok. Bom, então, quando eu voltei para o Brasil, que eu estava te falando, eu comecei a trabalhar com patrimônio cultural já em 2001 e em 2010 eu tive a oportunidade de ver na internet que tinha aberto um curso de Memória e Patrimônio na Universidade Federal de Pelotas, um mestrado. Me inscrevi, fui lá, fiz a prova, né, e entrei, e o título da minha dissertação de mestrado era sobre valoração econômica do patrimônio cultural, que transformou no livro depois Quanto Vale um Patrimônio Cultural. Por que eu escolhi a Hengens como objeto? Bom, eu sempre fui um apaixonado pela fábrica, né? Toda vez que eu passava ali, eu me lembrava da minha mãe me levando pequeno, né? Para quando tinha aquelas festas da fábrica, Natal, eles davam presente para as crianças, né? Como eu te disse, a minha mãe trabalhou ali... A tua mãe trabalhou muitos anos ali. Desde os 14 anos. Dos 14 anos até fechar a fábrica em 1968, né? Depois acaba vindo a reabrir, mas aí com outro nome, outras pessoas... Mas ela trabalhou até fechar, até a falência da fábrica em 68. E eu sempre fui apaixonado pela aquela imagem, né, por toda aquela paisagem que é a Presidente Vargas, né? Uma paisagem europeia, uma paisagem alemã, numa cidade de colônia portuguesa. E aí eu escolhi também porque a minha avó trabalhou na fábrica, né? As minhas tias, tem toda uma relação afetiva com a fábrica. E eu não acreditava que a gente ia acabar perdendo aquilo como está perdendo, né? Embora em 2012, depois já da minha dissertação, no final da minha dissertação, ela acaba sendo tombada pelo IFAI, mas muito pouca coisa mudou, né? O aspecto de ruína continua. Não tem nenhum projeto, né? Já pronto o que aconteceu com a venda dela para esse grupo Inovar, né? É que eles vão construir um bloco de apartamentos, na verdade um condomínio residencial, e vão preservar algumas partes da fábrica, né? da parte do escritório e etc. Mas isso até agora a gente não conseguiu visualizar muito, né? O Cassino dos Mestres, aquela casa em Chamel ali na esquina, tá completamente destruída. Aquela casa fazia parte do complexo fábrica, da Hengens? Do complexo da Hengens. Tu sabes o que funcionava ali? Claro, ali era a casa mutuária, né? Ela funcionava como uma cooperativa. Começa o Cassino dos Mestres, esse nome, porque é um local onde recebia os alemães que vinham para dar um curso ou para fazer alguma coisa na fábrica, né? Funcionários de alto escalão se reunirem ali. Tinha uma sala de lazer, tinha música, né? Teve uma banda, tinha jogo de sinuca e também servia como uma espécie de hospedagem. Ali também funcionou a escola, a fábrica Hengens, por incrível que pareça, em 1886 já tinha uma escola para os filhos de funcionários e funcionários, que também funcionou ali. Mais tarde virou a sociedade mutuária, né, onde as pessoas compravam, tipo uma cooperativa, que lá compravam produtos a preço de custo e etc.
Depois também teve por algum tempo a escola, e depois da fábrica aí já teve boate, já, né, toda essa coisa que acabou sendo destruída aí. Hoje eu ainda estava conversando com um amigo meu sobre a questão do patrimônio histórico da restauração, né? De 3 exemplos que a gente tem aqui, que eu acho que são exemplos bem sucedidos de restauração, que foi o Sobrado dos Azulejos, sim, que estava em ruínas, sim, né? Sim. E foi totalmente restaurado. A igreja da Conceição, sim, que também estava num estado deplorável, né? E a catedral, que não estava em ruínas, mas também sim, teve... carecia de restauro. Mas o Sobrado dos Azulejos, eu acho que é um exemplo assim, ó, muito significativo, porque ele realmente ia se desmanchar. É verdade. Né? Então a gente vê que é possível fazer, é possível restaurar. Hoje eu estou fazendo um doutorado nessa área, né, também de memória e patrimônio, e estou terminando já o doutorado, e a minha tese é exatamente isso, sobre esse paradoxo que aconteceu em Rio Grande, né, o paradoxo do crescimento e o descaso, né, com o patrimônio cultural, ou seja, Rio Grande, a partir do polo naval, começa a receber uma série de investimentos que atrai um grupo muito grande de indivíduos, porque a nossa qualidade de mão de obra não existia, então se atraiu trabalhadores qualificados, veio mais de 30 mil pessoas aqui, a demanda explode em tudo, aí vem mais investimentos na área hoteleira, né, shoppings, e etc. E isso fez com que o nosso PIB per capita passasse de 13 mil reais por ano, né, para 41 mil de 2011 até 2005 a 2011, ele deu esse salto de 13 mil para 41 mil, ou seja, sim, teve muito mais dinheiro, muito mais recursos, mas tu acaba não vendo isso refletindo na preservação do patrimônio, né? E o que acontece? O patrimônio, na verdade, ele se estabelece no concreto, nos lugares de memória, né? É só tu ver que coisas que não existem mais e que existiam, as pessoas não se lembram, não reconhecem. Então a memória, ela precisa desses lugares para acabar sendo disseminada e para que as pessoas não esqueçam, né? Que é normal esquecer, afinal de contas é o outro lado da memória, né? Claro. Ou a gente lembra ou a gente esquece, são os dois resultados possíveis de uma ação minêmica, né? Mas infelizmente a gente não viu refletindo. E no livro aqui, que foi a minha dissertação de mestrado, a ideia básica do livro era valorar quanto a população de Rio Grande tinha de paixão, de identidade, né, de simbolismo que representava a fábrica Hengens para eles. Então a gente inventou uma história hipotética, né, que a Hengens ia ser destruída para a construção então de um condomínio residencial. Então a gente colocou cartazes dizendo que ali ia ser construído e saí com um crachá da prefeitura, dizendo que era uma pesquisa para a prefeitura, e junto com meus bolsistas, né, eram 12 bolsistas, e dizendo que a prefeitura queria restaurar, mas não tinha recursos. Então, se a população ajudasse, ia se pedir que fosse destruído. E aí a gente fazia várias perguntas e no final a gente perguntava para a população: tu aceita, tu está disposto a contribuir para que a Hengens não caia, não seja destruída para a construção desse bloco aí, desse condomínio? E 63% das pessoas disseram que sim. E a gente dizia: se tu aceitar, pode ser qualquer valor, vai vir descontado na tua conta de luz. Quando chegar a tua conta de luz vai estar lá, né? Tanto para a restauração da Hengens. Aí 63% das pessoas disseram que contribuíam com R$1, com R$2, com R$5, com R$10, enfim. O que importava, na verdade, na pesquisa não era o valor que elas estavam oferecendo, sim, e sim a disposição delas. A importância que elas dão para isso. A disposição de pagar. Então, quanto é que vale um patrimônio? Para 63% da população de Rio Grande, a fábrica vale muito. Tanto que elas estão dispostas a tirar do próprio bolso delas para que ela acabe não sendo destruída, hipoteticamente, para esse condomínio. A grande surpresa é que essa pesquisa foi feita em 2010, né, para minha tese, e aí, depois de vendida a fábrica, vai acabar virando um condomínio. Então agora, na minha tese de doutorado, é exatamente isso. Eu voltei de novo para a rua e perguntei às pessoas novamente sobre isso, sobre a destruição da fábrica, qual é o impacto que ela tem, e é onde eu estou trabalhando agora. Sim, porque na verdade ela foi vendida, né, para esse grupo que vai criar um condomínio, mas que vai preservar apenas uma parte. Não vai ser uma restauração do que era
teoricamente eles teriam que restaurar a fábrica toda, o complexo da fábrica. Agora eu não sei como é que está o contrato disso, eu não tive acesso ao contrato. A ideia é que restaure... Não, parece que não vai ser assim, mas a ideia básica seria essa, né? Quando tu pega qualquer um dos bens que podem ser patrimonializáveis, né? Tu não pode destruir nada deles, né? E o que foi tombado na fábrica não foi o prédio do escritório central, foi o complexo da fábrica. Foi tombado todo o complexo. Embora a gente sabe que tem várias casas ali dos funcionários, aquelas que estão em linha com a rua, que já não existem mais, né? E outras destruídas, com até uma que pegou fogo há pouco tempo atrás, né? Então é difícil de ser preservado todo o complexo. A gente torce para que seja. Com certeza. Piva, a gente já está chegando ao final e eu queria poder fazer um bate-bola contigo. Vou te fazer algumas perguntas. Se tu não quiser responder, tu pode dizer passo. Tá. Me fala um pouquinho da tua vida pessoal. Tu é casado, tu tens filhos? Eu sou casado. Há 30 anos eu namoro uma mulher fantástica, né, que se chama Márcia, e 25 anos nós somos casados. Agora, dia 10 de novembro, faz 25 anos que nós estamos casados. Nós temos 3 filhos, né, que são maravilhosos. Quais são os nomes dos teus filhos? A mais velha é a Marília, está terminando a faculdade de odontologia. Oba, então não é por acaso que tu vê, a tradição continua. Tu tinha vontade de fazer. Sim. Tinha dúvida de fazer economia e odonto. Pensei em fazer isso e a minha filha segue meu pensamento. Tenho a do meio, que se chama Malena, está terminando o ensino médio, fez Enem agora, né? Gostou. A Malena tem esse nome porque nasceu na... A Malena nasceu na Espanha. A Malena nasceu na Espanha. E o Rogerinho, né, que é o caçula, está no 2º ano do ensino médio, e é o menino da família, né? Os quindins de todos. Que legal. Piva, uma idade. 50. Signo. Câncer. Time. Olha, enquanto o São Paulo e o Rio Grandense não entrarem na primeira divisão, eu vou continuar torcendo para o campeão de tudo, o Internacional de Porto Alegre. Tá certo. Preto ou branco? A luz sempre branco. Praia ou campo? Campo. Doce ou salgado? Salgado. Inverno ou verão? Se tu tivesse me perguntado há um tempo atrás, eu te diria inverno com certeza. Hoje, como eu sinto muito mais frio do que sentia algum tempo atrás, eu vou te dizer verão. Mudou. A melhor aula? A da vida. Que legal. Piva, o que mais te emociona, te sensibiliza, te comove? Tu que é pai de 3 filhos, o que desmancha um pai? O carinho dos filhos é fantástico, né? A solidariedade também das pessoas, agora com tudo isso que a gente está passando em Rio Grande e no Rio Grande do Sul inteiro, né? E tu vê exemplos de gente que tem muito pouco, quase nada, e está ali dando seu tempo, né, para ajudar as pessoas. Isso me emociona bastante. É verdade. Piva, eu deixei essas velas acesas aqui durante todo o programa porque eu adoro velas, né? Eu acho que as velas, elas trazem harmonia, elas trazem aconchego e as velas também remetem a um desejo. Então eu queria que a gente pudesse estar terminando, né, o programa, tu pegando a tua vela e fazendo um desejo. Não é um desejo secreto. Ok. Tu vai segurar a tua velinha, eu também vou segurar a minha, e tu podes fazer o teu desejo olhando para aquela câmera e contando pra gente o teu desejo. Bom, eu desejo um mundo melhor para todos e para os meus filhos em particular. Um Brasil melhor para todos nós. Que legal. Bom, o meu desejo, já que a gente falou aqui de finanças, falou de patrimônio, o meu desejo é que esse endividamento diminua, né? E que o patrimônio histórico de Rio Grande continue a ser valorizado, porque a gente tem exemplos grandiosos aí, como eu citei, dos Sobrados Azulejos, da Catedral, da Igreja Nossa Senhora da Conceição, que foram restaurados e que nos provam que isso é possível. Então, que a gente possa também ver, né, o complexo da Ringens restaurado, que a gente possa ver o centro de eventos restaurado, que a gente possa ver o nosso teatro municipal restaurado, a exemplo do mercado público que foi agora entregue para a comunidade também restaurado. Esse é o meu desejo.
Professor Piva, eu quero te agradecer pelas contribuições, pela tua participação. Muito obrigada. A gente fica por aqui, terminamos mais um Andréa Miller Entrevista. Obrigada pela sua audiência. E se você quiser colaborar junto, em benefício das pessoas que estão passando por essas dificuldades em razão das chuvas, não se esqueça que o banco do vestuário funciona durante todos os dias da semana ali no Porto e está recebendo as doações. Obrigada pela sua audiência e até a semana que vem.